coração de cada torcida, de cada seleção, depois de cada vitória. E sugere ainda uma solução para o problema de todo goleiro: o tamanho do gol. Já pensou uma trave apertadinha assim? Arco do triunfo. E nessa Copa, o herói do gol nem sempre foi aquele que venceu, que triunfou. O herói do gol nem sempre é o vencedor. E 2 goleiros foram os responsáveis pelas imagens mais escandalosas do Mundial. Barthez, da França. Pagliuca, da Itália. Um show de striptease na Copa. Um domingo sem futebol na França, mas de trabalho e expectativa para as seleções que vão decidir a Copa. A bruxa anda solta na casa do nosso adversário, a Holanda. O zagueiro que ia substituir Numan, expulso no jogo contra a Argentina, quebrou a perna. Bogarde se machucou sozinho no treino de hoje. Fraturou a fíbula da perna direita, um osso que fica perto do calcanhar. Bogarde foi levado para Amsterdã. Ele vai ser operado e não joga pelo menos nos próximos 2 meses. Sinal vermelho na concentração da França. Ninguém entra, ninguém sai. O time fez um treino secreto. Nem de binóculos deu para enxergar os franceses. Depois de enfrentar Paraguai e Itália na prorrogação, os jogadores querem descanso para surpreender quem vem surpreendendo na Copa. A Croácia, o adversário de quarta-feira. E a Croácia ainda não teve tempo de pensar na França. Passou o dia comemorando a vitória sobre a Alemanha em Vittel, onde a seleção está concentrada. Os jogadores passearam de trenzinho pelas ruas e foram recebidos com banda de música. Zucker estourou um champanhe da sacada do hotel e a torcida respondeu colorindo o céu com as cores da Croácia. A Croácia é a grande surpresa com o futebol de muita técnica, de muita habilidade e de força. Tem um apenas jogador, um só, que tem menos de 1,80 m de altura. Então é um time forte fisicamente, mas que chega com uma grande surpresa e acho que já ganhou a sua Copa do Mundo. Enfim, França, Holanda e Brasil, desses 3 deve sair o campeão do mundo. A França leva vantagem de enfrentar a Croácia, vai ter ajuda do público, a pressão certamente o time croata vai sentir. Mas é difícil, bom, Brasil e Holanda, aí vai depender muito da habilidade do nosso jogador. A Holanda está melhor, mas o Brasil tem muito mais tradição, tem muito mais força e é em cima disso que eu espero que a gente possa ganhar da Holanda. É o jogo mais difícil desta Copa do Mundo para o Brasil. Muito mais difícil, inclusive, do que a final, se a gente chegar lá. Primeiro nas oitavas de final contra a Inglaterra. Depois nas quartas contra a Holanda. As principais polêmicas da arbitragem esta semana aconteceram nos jogos dos nossos hermanos argentinos. O que o Ortega tentou fazer, jogando-se em cima do zagueiro, fantasiando uma penalidade máxima, tem acontecido em algumas outras partidas da Copa do Mundo e a arbitragem tem coibido com veemência esse tipo de atitude. O Brício Carter, árbitro do México, na partida Argentina e Holanda, não teve outra atitude senão mostrar o cartão amarelo. Mas antes que fosse mostrado o cartão amarelo,
o Ortega levanta-se e aplica uma cabeçada no goleiro holandês, punido incontinente com o cartão vermelho. Atitudes como essa, a arbitragem da Copa do Mundo não está permitindo para o bem do futebol. O jogo que teve as jogadas mais polêmicas desta Copa foi sem dúvida a Argentina e Inglaterra, arbitrado pelo dinamarquês Milton Nielsen. O atacante inglês Owen partiu com a bola dominada e, ao se ver cercado, se jogou dentro da área, cavando um pênalti que não houve. No final do jogo, o juiz errou em anular um gol de Campbell, alegando falta de Shearer no goleiro argentino. Mas a sua grande falha ficou para a prorrogação. Ele não deu um pênalti e chamou, que deu um soco na bola quando disputava com Shearer pelo alto. Foi a pior arbitragem desta Copa do Mundo até agora. E a FIFA já escalou o juiz para o jogo de terça-feira, Brasil e Holanda, em Marsella. Será Mohamed Ali Boussaïn, dos Emirados Árabes. Ele é experiente, trabalhou na Copa de 94 e nesse Mundial apitou 2 jogos. Escócia e Marrocos na primeira fase e França e Paraguai nas oitavas. Aquele jogo do gol de ouro da França. Qual é a melhor hora para se marcar um gol aqui na França? Pois fique sabendo que 1 a cada 4 gols deste Mundial saiu nos últimos 15 minutos do segundo tempo. 42 dos 160 gols aconteceram nesse período. A Holanda, por exemplo, marcou os gols que valeram a classificação para as quartas e as semifinais entre os 44 e os 46 minutos do segundo tempo. Mais matemática na rede. Até agora, saíram 65 gols no primeiro tempo e 94 no segundo tempo. Só houve um gol de ouro, o da França, na prorrogação contra o Paraguai. E o período mais complicado para se ver um golzinho vai dos 16 aos 30 minutos do primeiro tempo. Nesse período, saíram apenas 19 gols. E aí, camaradinha, vamos encarar aí umas ostras com uma serva gelada e tal. Se você quiser fazer isso direito, você vem à França, há um restaurante de tradição inclusive em frutos do mar, e você vai ver como se faz isso com finesse, com educação, com elegância. O segredo, na verdade, começa aqui, ó. O garfinho é apenas um pormenor. E o maître vai logo explicando que a temporada de frutos do mar em restaurantes de classe vai de setembro a abril, os meses que tem R. Fora disso, apenas ostras, que devem chegar na mesa sobre um colchão de algas, nunca sobre o gelo, que estraga o sabor. Devem ser abertas assim, com todo cuidado. Um cuidado especial para soltar o nervo da parte de cima, depois descola-se o resto. Ostra é um animal que se come vivo. Pode-se jogar fora a primeira água e a ostra, viva, logo fará outra água. Para testar se o animal está realmente vivo, nada de limão, jamais! Basta cutucar assim e a ostra viva se retrai. Depois se solta com o maior cuidado, sem arrancar, pois é preciso soltar também o nervo, que é muito importante para o sabor. Assim, com as costas do garfo, e se come essa delícia. Pode-se beber a água que fica, que é a água do mar. Assim como eu precisei da ajuda do maître para aprender, inclusive, como se utiliza o garfinho para comer ostra, os times agora precisam todos, as seleções, da ajuda dos maîtres, quer dizer, dos capitães dos times. É o capitão que vai empurrar o time que vai ganhar a Copa. Ele é o símbolo da nova França e síntese do novo futebol tricolor. Didier Deschamps tem a fibra de um basco somada a uma liderança de um dunga. Difícil imaginar outro limpa-trilhos com a mesma classe. De tanta autoridade aos 29 anos, já ganhou cabelos brancos. De tanta categoria, é o jogador mais premiado da história do futebol francês. Mais até do que Michel Platini. O número 10 que Pelé eternizou, o capitão croata Zvonimir Boban botou na cabeça literalmente. 10, em geral, é coisa de craque.
E craque esse meio-campo é. Desde que foi campeão mundial júnior pela antiga Iugoslávia, isso há 12 anos atrás. Craque ele continua sendo. E mesmo que perca a Copa, craque assim será. Frank de Boer é o único dos capitães que joga de zagueiro. É dele a tarefa de frustrar a alegria alheia. São dele as palavras mais francas em relação aos adversários e ao futuro do time. Coisas como, nenhum atacante o impressionou nesta Copa. Ou, a Holanda vai ganhar o grupo e vai chegar nas semifinais. Palavra de Frank, promessa cumprida de capitão. Essa vale a aposta. Nenhum outro capitão da Copa grita tanto quanto o gaúcho Carlos Caetano Blendor Berry. Mas também nenhum outro é campeão do mundo. Nenhum tem tanta autoridade sobre um time. E nenhum outro pode bater um recorde de Copas. Ser o mesmo jogador, capitão ou não, a levantar a taça 2 vezes. Portanto, ninguém sabe como ele o caminho para um título. É um momento que a gente está em maior dificuldade, né? Alguém tem que tomar uma decisão em campo, não se pode omitir, tem que ser tomada, tem que chamar atenção, que muitas vezes não é agradável, né? E não fica até nem bem, mas tem que ser feito, porque é o bem do grupo. O capitão da primeira conquista brasileira, 40 anos atrás, na Suécia, lembra da tensão desses dias e da tranquilidade que a seleção precisa ter. Este senhor de 68 anos ajudou a escrever o início da história vitoriosa do futebol brasileiro. Hilderaldo Luiz Bellini, ou simplesmente Bellini, foi zagueiro forte de estilo vigoroso. Hoje, apesar da idade, ainda conserva a elegância e o orgulho de ser nosso primeiro capitão campeão do mundo, feito alcançado em 58 na Suécia. Qual era o seu estilo de liderar aquele time brasileiro? Me deram a condição de capitão no Vasco, primeiramente, né? E a ordem era falar com os mais novos, especialmente algum que parava lá na frente e perdia uma bola e ficava parado. Então a gente gritava, dar combate, aquela coisa. Assim, Bellini liderou uma seleção maravilhosa e criou um símbolo de vitória que é para o futebol mundial um momento de eternidade. Aquela imagem foi a primeira que se viu nos estádios. O capitão Bellini mostrou ao mundo que a história também se faz com gestos. Como surgiu aquela ideia? Para dizer a verdade, nem eu sei. Aquele monte de fotógrafos do mundo inteiro e os brasileiros atrás. Então, vira para cá, o Bellini olha para cá e tal. E numa dessas, uns menorzinhos lá atrás, e o Bellini, levanta um pouquinho mais. E nessa altura eu falei, bom, aí veio o dedo de estalo, né? E eu ergui sobre a cabeça. O gesto que deu nobreza à seleção na vitória de 58 se repetiu 4 anos depois com Mauro Ramos de Oliveira no Chile. Em 70, no México, foi a vez de Carlos Alberto Torres erguer a taça sobre a cabeça. Dunga, em 94, nos Estados Unidos, também teve o privilégio de repetir Bellini. Especialmente em Copa do Mundo, em que vejo alguém erguendo a taça, realmente eu me transporto lá para 58, meus 28 anos, e uma primeira conquista, aquela coisa emocionante. Realmente eu vibro muito com isso. 18 segundos, tempo suficiente para um dinamarquês pintar um quadro digno de destaque na galeria da Copa. Esse aqui, o autor da obra, Ebbe Sand. A pintura aconteceu contra a Nigéria, jogo que classificou a Dinamarca para as quartas de final da Copa do Mundo contra o Brasil. Pintura em tempo recorde que Ebbe Sand assina e deixa para sempre na nossa galeria da Copa. Daqui a pouco tem mais obra-prima, mais França, mais futebol aqui no Placar da Copa. Placar da Copa. Oferecimento Cerveja Kaiser. Brasil na Copa. Kaiser no copo. Aiber, de férias para seus pezinhos. Banco Itaú, crédito pré-aprovado Itaú, disponível e sem burocracia. Brahma Guaraná, eles lá jogando, nós aqui torcendo. E novo Passat, o melhor Volkswagen de todos os tempos.
Último Detetive. Um dia jogando pesado para combater a corrupção dentro da própria polícia. O Último Detetive, neste domingo maior. Paris, Paris, teu Rio é o Rio Sena. Paris, Paris, tem flor a mais, não tens morena. Que lindas mulheres de olhos azuis, tu és a cidade luz. Paris, Paris, eu gosto muito mais do Leme. Ryder, férias para seus pés. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré. Num site de Helsinki para abastecer. Itaú Bankline via internet. Tão fácil, tão simples, tão rápido.